Segundo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim: porque Deus amou as pessoas de tal maneira para Ele chegar ao ponto de dar o seu Filho amado para morrer no lugar do pecador. Deus, Ele deu o seu Filho, Jesus, não para condenar você, mas para que você possa ter a vida. A vida, ela é encontrada somente no Filho no Filho de Deus, no Filho daquele que nos deu como oferta para morrer no lugar do pecador. Romanos capítulo 5, a palavra de Cristo, dada pelo apóstolo Paulo, no contexto bíblico, diz que o homem, as pessoas eram inimigos de Deus. Por que o homem era inimigo de Deus? Por causa da desobediência. Quando Deus fala sim, o homem diz não. Quando Deus ordena, não faça isso, o coração do homem, voltado para a natureza do pecado, diz não. Aquele que é contra os princípios do Senhor, a justiça de Deus, paira sobre a cabeça do homem. E a justiça de Deus é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Como que Deus amou as pessoas, mesmo sabendo que nós, homens, mulheres, vivíamos em guerra com Deus. Como o homem vive em guerra com Deus por causa da desobediência do pecado. No início da palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 2, Deus criou o homem perfeito. Deus criou a mulher, vocês, perfeita. Foi para adorar a Deus. Foi para servir o Criador. Foi para que todos nós, criatura de Deus, viesse ser contra o pecado. Antes de Jesus vir à terra, nós, o homem, mulheres, nós estávamos perdidos. Se Deus não desse o seu filho para morrer no nosso lugar. Não foi o homem que matou Jesus. Não foi a religião que matou Jesus. Não. Quem matou Jesus foi a justiça de Deus. Pois a justiça de Deus era para ser para nós mais do que justo, perfeito. Nós tínhamos que morrer. Nós tínhamos que ser destruído pela justiça de Deus, por causa da natureza do pecado. E a natureza
os princípios, a lei do Senhor. Aquele que vive fora da lei do Senhor, pois a justiça de Deus está pairada. E a justiça de Deus é a morte. É morte. É a morte certeira. Quando você deixa que o pecado controle a tua vida. Não venha para dizer para o pecador. Não venha dizer para você que eu sou o pecador. Deus entende. Não. Colocar como desculpa eu sou o pecador para viver nas práticas do pecado. Olha o brigadeiro. Aborrecendo-se a Deus. Olha o brigadeiro. Sendo inimigo de Deus. Olha o brigadeiro. Viver nas práticas do pecado é burrice humana. Olha o brigadeiro. Porque dentro do coração humana tem a natureza caída chamada pecado. O pecado é cruel. O pecado é perverso. O pecado alimenta a carnalidade das pessoas. O que é carnalidade? A natureza caída que habita no coração do homem. Pois eu tenho para dizer para vós, não é a palavra do pregador de rua, mas é a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo é esta. É certeira. A palavra de Cristo é viva. A palavra de Cristo tem um poder para transformar a vida do traficante. A palavra de Cristo tem um poder para transformar a vida da prostituta. A palavra de Deus tem o poder para mudar a história do homossexualidade. Pois a palavra de Deus, ela tem vida. Mas a palavra do pecado, ela destrói o homem. A palavra do pecado não tem vida. Ela tem morte. Aquele que vive debaixo da religião, debaixo daquele que o pecado mostra para vós que todo o caminho leva a Deus. Pois eu quero dizer para você que isto leva à morte. Abençoe com sua oferta de amor a este trabalho missionário. Contribua com alegria com seu Pix, 273-963-18807. Adenilson Fernandes Brito, pregador de rua capital de São Paulo do Brasil. Deus abençoe a sua vida e da sua família linda, estarei orando por você.